Olá, estamos com mais um TV Muvuca. Nessa edição, meu convidado especial é o deputado distrital, professor Reginaldo Veras. Ele é filiado ao PDT, está no seu segundo mandato aqui na casa e nós vamos conversar sobre a educação no Distrito Federal, também sobre o projeto de lei que altera o SIG e sobre as eleições do Conselho Tutelar, que vai ser agora, no próximo dia 6 de outubro. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao TV Muvuca. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço e estou aqui à disposição de vocês para responder o que for necessário. Deputado, o senhor foi professor, ainda é professor de geografia lá em Ceilândia, também é oriundo da escola pública. Como você vê esse cenário atual da educação pública aqui no Distrito Federal? Olha, eu sou professor da escola pública desde os 18 anos de idade e, paralelamente, fui professor da escola particular também. Continuo dando aula nos dois, mesmo exercendo o mandato. Eu continuo dando aula em preparatório para concurso, viajando o Brasil todo, inclusive, e continuo dando aula na rede pública como professor voluntário, em aulões preparatórios para o Enem, coisa do tipo. A educação pública do Distrito Federal está como sempre. Eu costumo dizer que a Secretaria de Educação, ela tem uma autogestão. Quem cuida da educação nossa são os diretores, são os professores, são os diretores regionais de ensino. Se não tivesse secretário de Educação, nem faria falta. A verdade é essa. E não faz falta por quê? Porque o secretário de Educação representa o governo. Só vai fazer diferença se o governo tiver política pública transformadora voltada para a educação. E esse não tem. Não tem, tanto que não tendo nada para oferecer diferente, ele inventou essa história de gestão compartilhada como se fosse uma inovação, quando não é e quando eu julgo desnecessário. E agora estamos vivendo um panorama de vários cortes na educação. Hoje mesmo tivemos a notícia de mais um corte no âmbito federal. Quase 4 milhões vão ser cortados da merenda escolar. Então, como podemos salvar essa educação? Olha, isso é a questão federal. Nós temos um governo no âmbito federal, do presidente Jair Messias Bolsonaro, que também não tem projeto educacional. Na verdade, ele tem. Visivelmente, com o ministro Weintraub, ele tem um projeto de destruição da educação brasileira, que já não é boa. Não é boa e ele está piorando ainda mais, fazendo cortes na área de ciência, cortes na área de tecnologia, cortes na área educacional e impondo uma série de políticas ideológicas conservadoras em resposta àquilo que ele julga ser progressista demais. Então você tem um presidente educacionalmente despreparado, um ministro que não entende nada de educação e que veio só para destruir. E a gota d'água é essa, cortar recursos da merenda escolar é um crime, porque a merenda escolar no Brasil, poucos sabem, mas é o maior programa de distribuição alimentar do mundo. Quando você corta, você tira justamente da população mais fragilizada, que é o aluno pobre da rede pública. E falando em cortes, a UNB está prestes a não ter mais como prestar esse serviço de excelência. Ela é a oitava melhor do Brasil, uma das melhores do mundo. Como vamos salvar a UNB, deputado? Só tem uma forma de salvar a UNB e as universidades públicas brasileiras, mudando o governo. Porque se é um governo que quer destruir a universidade pública, porque ele acha que a universidade pública, como ele já relatou várias vezes, é lugar de vagabundo, é lugar de esquerdopata, nessa idiotice que ele usa, que é um lugar de fazer coisa errada. Então a única forma de salvar a Universidade de Brasília e as universidades públicas federais é mudando esse governo. A população escolheu, é democrático, vai ter que segurar, vai ter que aguentar isso aí durante os próximos 3 anos e 2 meses. Mas, pelo amor de Deus, o erro está claro e é só a população não repetir. Só se salva a educação brasileira elegendo um governo que priorize de verdade a educação. Não acontece no governo federal e nem no governo do Distrito Federal. E agora, deputado, saindo um pouco dessa temática da educação, o que temos de interessante, o que está acontecendo aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal? Só para contextualizar, estamos aqui no gabinete do deputado Reginaldo Veras. Olha, de interessante não está acontecendo nada. A Câmara está produzindo mais do mesmo, ou seja, produzindo muito pouco. Essa aqui é a verdade. Cada deputado tem sua forma de ação e eu digo que, em geral, o poder legislativo, como ele tem a função de representar, de legislar e de fiscalizar, a nossa capacidade legislativa é muito pequena, porque nós temos uma série de impedimentos constitucionais e da lei orgânica. Nós temos uma boa capacidade de fiscalizar e de representar. Mas na fiscalização e na representação, a Câmara ela age de acordo com as ações do governo, do Poder Executivo. Então nós não agimos, nós reagimos
agimos as ações do Poder Executivo. Mas o governo ibanês é muito ruim. Como ele age pouco, a Câmara vai na onda e acaba agindo pouco também. Então não há nada de novo. Houve uma renovação aí de 2/3 dos deputados, mas no meu entender, em geral, foi a troca de 6 por meia dúzia. O cenário continua muito parecido com o antes. O senhor tocou no ibanês. Qual seria a sua avaliação do governo ibanês? De 0 a 10? De 0 a 10. 3. Muito ruim. O que está precisando melhorar? Está precisando. Primeiro, ele honrar os compromissos de campanha. O governador, numa ação populista, ou talvez até mintômana, produziu um monte de promessa que todos sabiam que eram impossíveis de serem executadas durante a campanha, e agora ele está fazendo exatamente o contrário daquilo que prometera, ou fazendo algo que não prometeu, ou nada fazendo. Resultado, é um governo que, a gente até já usou essa expressão aí, talvez tenha sido o maior estelionato eleitoral da história política do Distrito Federal, porque prometeu A e está fazendo Z ou não está fazendo nada. E agora, mudando um pouco mais de assunto, o senhor é o relator da CCJ no PL que muda o SIG, altera a estrutura do SIG. Todos nós sabemos que o SIG agora tem restaurantes, tem bares, comércios dos mais variados tipos. Qual é a sua avaliação sobre esse projeto? Olha, primeiro que a cidade é um organismo vivo. Ela vai sendo modificada e, às vezes, a gente tem que fazer leis para adequar essa nova realidade da cidade. Mas o caso de Brasília é um caso específico. E eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque já trabalhei na Associação Nacional de Pesquisas Urbanas e Regionais, já fui pesquisador na área, sou formado em geografia, tenho noções de planejamento urbano. Talvez por isso o presidente Reginaldo Sardinha, da CCJ, tenha me dado a relatoria desse projeto. O que interessa é que o SIG já vive uma realidade muito diferente daquela para a qual ele foi criado. Tá bom, então a gente tem que adequar. O problema é que tipo de adequação a gente vai fazer. Então, no mérito ninguém questiona. O SIG, sim, tem que passar por mudanças. Só que eu sou relator na CCJ. E na CCJ a gente não analisa mérito, a gente analisa a constitucionalidade, a legalidade, a juridicidade do projeto. E aí eu vejo falhas. Por quê? O Plano Diretor de Ordenamento Territorial diz que qualquer mudança na área central de Brasília, na área tombada, seja a área principal, a área A, que é a área do eixo monumental, ou a área B, as áreas adjacentes, o SIG está na área B, portanto, ele ainda que não seja da área principal, ele está na área tombada. Qualquer mudança nessas áreas tem que ser regulamentada pelo PPCUB. Só que o PPCUB nunca foi votado aqui na Câmara. Como não votaram o PPCUB, então eles fizeram um recorte do espaço do plano piloto, o SIG, e colocaram uma lei para modificá-lo antes de fazer o PPCUB. Então eu entendo que juridicamente não tem que votar essa lei do SIG. Teria que mandar o PPCUB primeiro estabelecendo as regras de quais mudanças podem ser feitas na área tombada. Mas a gente não quer travar a cidade, a gente não é irresponsável, então já fizemos uma mini audiência pública, pedimos uma série de estudos à nossa competente assessoria e vamos buscar o melhor caminho para, se aprovar, que seja feito com uma série de regramentos, e se não aprovar, se for pela rejeição, que tenha toda uma fundamentação jurídica. O que a gente não vai é votar atropelado, como o governador quer. Deputada, agora a nossa última pergunta. Como o senhor já foi professor e é professor e tem muita essa vivência nas escolas, qual a importância da eleição do Conselho Tutelar? Olha só, o conselheiro tutelar é uma função muito importante para proteger e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes previstos, tanto na Constituição, mas principalmente no Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei estabelece que seja um mandato eletivo. E aí qual é a importância? É que a população, apareceu aí um monte de candidato, é que a população procure se informar quem é que realmente tem um trabalho voltado para os direitos da criança e do adolescente. Quem é que tem história nisso, seja em organizações não governamentais, seja em creches, seja como em escolas, sejam em igrejas. Há uma gama muito ampla de ação das pessoas para proteger esses direitos. Então, escolham pessoas que realmente têm uma história de trabalho e que tenham coerência com o direito da criança e do adolescente. Me perdoe, mas eu tenho que falar. Tem um monte de gente que votou em um
candidato a presidente, o nosso atual presidente, que diz que tem que rasgar o ECA, que diz que criança e adolescente não tem que ter direito nenhum, que defende, inclusive, prisão de menor, que defende pena de morte para menor. Uma pessoa dessa que defende tudo isso, ela não pode ser conselheiro tutelar, porque ela tem que garantir os direitos e não acabar com eles. Então, procurem buscar gente que tem trabalho e que tem coerência com a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Ok, deputado, muito obrigado pela sua participação. TV Muvuca continua. Até a próxima edição.